Continuando então hoje com a nossa terceira parte, seguindo com a leitura do texto Fundamentos para a Educação Especial, de Sueli Fernandes, da editora Saberes. Então a gente falou um pouco ali da história, da educação especial no mundo e no Brasil, e agora a gente vai dar continuidade então à leitura. A desresponsabilização da escola regular pelo fracasso de parte dos alunos, atribuído a outro tempo, lugar e profissionais a responsabilidade pela sua recuperação. Impulsiona a concepção e organização da educação especial como um apêndice dos sistemas de ensino do século XX. Pela origem do fracasso escolar ser explicada como a base em argumentos orgânicos, deficiências, doenças ou distúrbios e etc., caberia à educação especial devolver ações de normalização baseadas na reabilitação de funções comprometidas para uma possível reintegração do aluno ao sistema. Nessa concepção, prevalece a mesma lógica da normatividade presente no modelo médico, em que a pessoa com deficiência ou com distúrbio é vista como incompleta e alimenta o fluxo entre a escola regular e a escola especial. Bayer, 2005. A educação especial coube a tarefa de legitimar a incompetência daqueles que foram colocados à margem da disciplina escolar, ocupando a função social de lidar com alunos que o sistema geral excluiu. Inúmeros foram os fatores que contribuíram para o questionamento do modelo, cuja única explicação para o fracasso na aprendizagem e desenvolvimento era atribuída à própria criança, destacando-se a contribuição de estudos e pesquisas operadas por ciências humanas emergentes, como a psicologia e a sociologia, e também a antropologia e a linguística, que possibilitaram a apreensão da totalidade histórica social dos sujeitos, em detrimento da perspectiva ideologicamente reducionista do paradigma médico. Os estudos sociológicos ou socioantropólogos na explicação da deficiência ampliam a análise das variáveis que determinam o fracasso escolar, permitindo uma compreensão mais abrangente dessa questão e suas implicações na vida social dos sujeitos que apresentam. Merece destaque a contribuição da psicologia nesse sentido, que se afirma como ciência do século XX, por meio do desenvolvimento de uma teorização e estudos experimentais, que permitem ampliar a compreensão do funcionamento psíquico humano e sua relação com o meio social. Sobretudo, destaca-se a diferenciação entre doença mental e deficiência mental, oportunizada pelo aprofundamento
desses estudos e pesquisas envolvendo a mente humana. A compreensão da deficiência mental como uma condição permanente que afeta o desenvolvimento intelectual do sujeito, em oposição à doença mental, na qual a cognição está preservada, mas a presença de distúrbios da ordem psiquiátrica que interfere nos aspectos do comportamento social dos sujeitos. Determinou, então, mudanças no atendimento especializado, contribuindo para a ruptura entre as ações médicas e pedagógicas e conferindo legitimidade à mediação da escola na relação de quadros e reversão de quadros que colocavam a criança em situação de deficiência. Para a MOT 2008, a maneira como a deficiência é concebida e tratada contribui para sua própria compreensão, ou seja, das concepções que regem as formas de analisar o fenômeno. Decorrem produção de conhecimento, formas de intervenção específicas que, em última análise, determinarão o destino dos sujeitos alvo dessa ação. O autor argumenta que a determinação da situação de deficiência é decorrente muito mais de critérios políticos do que científicos ou técnicos, posto que limitações de ordem sensorial ou física, por exemplo, podem ou não afetar as pessoas que apresentam o grupo social do qual a pessoa faz parte, atribua alto grau de valorização às competências dela decorrente. A visão interanista das deficiências nesse sentido possibilita a mudança de foco da escola na explicação do fracasso da aprendizagem, considerando que o sucesso dos alunos será decorrente da adequada ênfase nas condições estruturais externas necessárias à sua efetivação. A exploração sócio-histórica de fenômenos da realidade contribui para a reversão de concepções e práticas biologizantes e deterministas no atendimento a crianças, jovens com deficiência. Neste sentido, a deficiência deve ser interpretada como uma realidade que situa sujeitos concretos em determinado contexto social e econômico, permeado por relações e contradições. Na sociedade capitalista, por exemplo, a deficiência também é produzida em decorrência dos níveis de pobreza e miséria quase absolutos da população, ou seja, as condições orgânicas individuais podem ser determinadas pela posição que os sujeitos ocupam na estrutura social e econômica, sendo superadas também por meio delas. Outro fator determinante para a mudança na relação da sociedade com a deficiência foram os movimentos sociais desencadeados ao final da década de 1940 e início de 1950, após o término da Segunda Guerra Mundial, período em que houve uma insatisfação geral da população, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, por conta dos inúmeros atos desumanos cometidos pelas grandes potências ocidentais. Desta forma, retomando as ideias da Revolução Francesa, 1789, que buscaram reconhecimento dos valores supremos da igualdade, da liberdade e da fraternidade entre os homens.
é promulgada em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ONU 2010, documento que passa a inspirar desde então as políticas públicas e os instrumentos jurídicos da grande maioria dos países. A partir daí, outros textos voltados à defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos são elaborados e tornam-se norteadores das decisões tomadas pelos países membros da Organização das Nações Unidas, a ONU, criando uma espécie de ética consensual mundial para assegurar que nenhum ato de natureza discriminatória ocorra contra as minorias sociais. Nas décadas de 1960 e 1970, ambienta-se o movimento institucional do multiculturalismo, sob o suporte teórico de estudos desenvolvidos pela antropologia culturalista, a qual realiza uma crítica à noção naturalista de raça que justificava a supremacia das civilizações europeias. O multiculturalismo surge como um movimento de ideias resultantes de um tipo de consciência coletiva, o qual se opõe a qualquer forma de centrismo cultural. Seu ponto de partida é a pluralidade de experiências culturais que moldam as relações sociais. Pode-se dizer que a diversidade cultural está no centro de suas preocupações. Sob essa perspectiva política e teórica, movimentos de protesto contra os modelos de denominação cultural vigentes incorporam a luta multicultural dos grupos de negros, índios e mulheres, homossexuais e minorias étnicas em geral, né? Neste caso, a luta pela inclusão das pessoas com deficiência é fortalecida no mundo todo, deixando para trás a história de séculos de descaso e discriminação em relação às suas necessidades diferenciadas. Este consistente território de lutas políticas que se ambienta nas últimas décadas do século XX é que sustenta as mudanças da concepção no atendimento às pessoas com deficiência, ameaçando a hegemonia do paradigma clínico terapêutico na descrição, classificação
e tratamento deste grupo. A paulatina mudança na atenção social às pessoas com deficiência e suas possibilidades de relação em contextos sociais menos segregados pautam os primeiros movimentos que caracterizam o processo de integração e posteriormente de inclusão, que serão objeto de nossa análise no próximo capítulo. O fundamental é entender as diferenças não em sua natureza essencializada, mas como produto de posições históricas desiguais e mediadas por discurso e relações sociais de opressão e exploração sobre o jogo do capitalismo tardio. McLaren, 1997. Síntese do assunto. Síntese do assunto. Os fatores e ideias debatidos neste capítulo obtiveram não apenas refazer a trajetória histórica das pessoas com deficiência em relação à ocupação de papéis sociais significativos, como também demonstrar que pensamentos e práticas de discriminação filantrópica ou da filantropia e aceitação são atitudes que refletem a organização histórica de cada época. Foram sintetizadas as características das suas primeiras fases na atenção social à deficiência, o extermínio e a segregação, institucionalização. Detivemo-nos mais especificamente no paradigma de institucionalização pela hegemonia que exerce na organização da educação especial até a idade, o paradigma da institucionalização e teve como foco a separação de toda parte doente da sociedade com loucos, marginais, deficientes, para tratá-los em instituições como asilos, hospitais e manicômios, sob a orientação dos ditames da medicina. O modelo clínico-terapêutico vigente nas práticas desenvolvidas neste período caracteriza-se pela subordinação da pedagogia aos ditames da deficiência médica e seus profissionais no tratamento da deficiência. A explicação da origem da deficiência era buscada no indivíduo por meio da investigação de fatores genéticos hereditários relativos às circunstâncias pessoais ou familiares. A tarefa da educação especial seria a de desenvolver uma pedagogia terapêutica com base em instrumentos e técnicas para descrever a deficiência civil e suas lutas, para descrever as deficiências e suas causas. Por fim, destacamos a organização da sociedade civil e suas lutas políticas, com multiculturalismo, assentado em contribuições teóricas das ciências humanas, o que ampliou a apreensão da deficiência sob uma perspectiva socioantropológica, determinando as bases ideológicas
para os movimentos de interação e inclusão. Aí, logo em seguida dessa leitura desse capítulo, a autora envia ali algumas atividades de autoavaliação para buscar esse conhecimento do que foi adquirido ali na leitura, né, e no estudo desse primeiro e segundo capítulo. E vamos às questões, então. Vamos iniciar então as atividades de autoavaliação. Começando com a pergunta de número 1, que diz assim: sobre as fases históricas na atenção social à deficiência, marque a opção correta. Aí vocês aí marcam a opção que vocês acharem correta. Letra A: extermínio, segregação, interação e inclusão. Letra B: segregação, assistencialismo, extermínio e integração. Letra C: extermínio, integração, assistencialismo e inclusão. Ou letra D: assistencialismo, integração, segregação e inclusão. Então, marcar a alternativa correta sobre as fases históricas da social à deficiência, né, para marcar a alternativa correta. A questão de número 2 é a seguinte: analise as afirmativas sobre a concepção de deficiência até a Idade Média. Em seguida, assinale a alternativa que reúne apenas as respostas corretas. Então, repetindo ali a pergunta, analise as afirmativas sobre a concepção de deficiência até a Idade Média. Em seguida, assinale a alternativa que reúne apenas as opções corretas. A primeira opção: no chamado período da segregação, as pessoas com deficiências, os leprosos, os paralíticos e os doentes venéreos eram enclausurados e segregados do convívio social, em virtude das diferenças que apresentavam. Número 2. Pessoas que nasciam com deficiências visíveis, como a falta ou deformação de membros, a incapacidade de falar ou enxergar, eram relegadas ao abandono e até mesmo exterminados pela Igreja Católica, por não terem valor social. Opção 3. A Igreja Católica dividia suas opiniões entre a interpretação da deficiência como uma possessão demoníaca e como um dom dado por Cristo para a cura ou para a vidência. Letra A. Apenas a afirmativa 3 está correta. Letra B.
Estão corretas as afirmativas 1 e 3? Letra C. Apenas a afirmativa 1 está correta? Ou letra D. Todas as afirmativas estão corretas. Vamos agora, então, à questão de número 3. Realize a correspondência entre os períodos históricos e suas concepções e práticas de escolha e alternativa correta. Então, começando ali, letra A, fase do extermínio. Letra B, fase da segregação e institucionalização. Então, ali é para a gente pôr ali, ó. Se o abandono de crianças nas montanhas e florestas pelas imperfeições que apresentavam fazem parte da fase do extermínio ou da fase da segregação? Segunda opção. A concepção teocêntrica de mundo, com dogmas religiosos do clero determinado à sua ordem, fazem parte da fase do extermínio ou da fase da segregação? Asilos e abrigos acomodavam loucos, marginais e pessoas com deficiência. Isso faz parte da fase do extermínio ou da fase da segregação? Força de trabalho do homem, avaliada pela dádiva do corpo perfeito e forte para guerrear e a capacidade retórica para filosofar, fazem parte do extermínio ou da fase da segregação? Então, fica essas perguntas no ar, né? Para a gente estar respondendo e avaliando. E vamos ali para a próxima questão, a questão de número 4, que diz assim: após ler com atenção os fatos históricos, identifique aqueles que contribuíram para a mudança na concepção social de deficiência a partir da década de 1950. A seguir, marque ou responda a opção correta. Primeira opção. Os movimentos sociais pós-Segunda Guerra Mundial ocorridos na Europa e nos Estados Unidos em favor dos mutilados. Opção número 2. A criação das primeiras instituições especializadas com caráter educacional, retirando a população com deficiência dos hospitais. Opção número 3. A contribuição dos estudos experimentais em psicologia, demonstrando a possibilidade da superação da ideia que a deficiência era uma condição imutável. Os movimentos sociais pós-Primeira Guerra é que contribuíram para a mudança. Foi a pedagogia e não a psicologia a ciência que inicialmente alavancou a mudança. Então, essa foi a questão de número 4, que fica essa pergunta no ar também. Próxima questão, número 5. Sobre a condição da deficiência dos sujeitos, qual a única alternativa que não corresponde ao pensamento vinculado ao século XX? Então, das 4 alternativas, uma delas não corresponde a esse pensamento dos séculos. A primeira alternativa. Descartava-se a possibilidade da mudança da condição de deficiência. Apenas promovia-se a separação das pessoas tidas como doentes em instituições. Letra B. A explicação sócio-histórica contribuiu para a reversão de concepções e práticas deterministas de crianças e jovens com deficiência. Letra C. A deficiência era uma condição inata que estava determinada geneticamente. Letra D. O modelo de atendimento vigente era clínico-terapêutico, baseado no tratamento da deficiência. Agora, então, após essas questões, ela deixa ali umas questões para refletir sobre o assunto. E a primeira questão diz assim: você conhece pessoas que ainda acreditam que as deficiências sejam punições divinas? Ou seja,
atribuem a deficiência de um filho ou um parente a um castigo de Deus? E a prática das exposições e a prática de exposição de aberrações ou deformidades físicas para aguçar a curiosidade do povo? Será que no terceiro milênio, pessoas que julgam que ao dar esmolas fazem caridades às pessoas com deficiências estão se penitenciando seus pecados? Será que essa visão, que tem origem milenar, ainda sobrevive sobre nossa sociedade? Então, ela deixou essas questões ali para pensar que se hoje em dia a gente conhece ao nosso redor pessoas que acham que essas pessoas que nascem com deficiências, isso pode ser considerado então um castigo divino, que quando você dá esmola para alguém na rua, você está se redimindo dos seus pecados. Então, será que essa visão vem de séculos atrás e até hoje sobrevive na nossa sociedade, no nosso meio, e a gente às vezes não percebe? Então, será que isso acontece até hoje? Ela deixa para nós essas perguntas, né, como forma da gente parar e pensar. Porque às vezes isso está acontecendo à nossa volta e passa despercebido e acaba assim que a gente não vê. Mas então ela deixa isso no ar para que a gente pare e realmente veja e entenda, né? E pare para refletir um pouco mais sobre isso. Continuando a leitura. Debata essas concepções práticas com seus colegas e familiares, buscando superar a perspectiva do senso comum aí embutida. Questão número 2. Realize uma pesquisa nos sites das instituições especializadas mais antigas do Brasil, como o Instituto Benjamin Constant, de 1854, e o Instituto Nacional de Educação Surdos e Mudos, o INES, de 1857. Após essa pesquisa, identifique qual a natureza do atendimento educacional especializado prestado por ambas as instituições mantidas pelo governo federal e verifique se os serviços prestados correspondem ao modelo de integração ou inclusão. Do mesmo modo, aí então, pare e identifique se o modelo clínico-terapêutico de atendimento ainda é dominante nas instituições. E para a pesquisa, releia atentamente as principais características desse modelo no capítulo deste livro. Então, para quem tem o livro, se quiser fazer essa pesquisa e está voltando ali a leitura, para às vezes algum tema que passou, a gente não teve atenção, então se quiser voltar ao vídeo ou ter o livro para fazer a leitura. E ali, seguindo então com algumas atividades que ela propôs, a próxima diz assim: ela deixou um texto ali para discussão, um texto para quem quiser estar procurando e lendo e abrir essa discussão. O nome do texto é O Banco com Atendimento Especial. Aí ela pede ali que em grupo você discuta esse ponto de vista, né, sobre esse tema, o banco com atendimento especial. E ela deixou ali esse tema que é muito importante, que vai além ali da escola, se dirige, né, a toda a sociedade. E ela deixou isso ali para a gente estar pensando e buscando essa reflexão e a resposta dessas perguntas ali. Mais uma opção que ela deixa ali, que é uma questão assim de município já, que ela coloca ali, ó, questões para avaliação em seu município. E a primeira questão é a seguinte: realize uma visita a locais que oferecem serviços públicos. Aí, após essa visita a esses lugares públicos, vê ali se a estrutura é adequada ao atendimento às pessoas com deficiências, assim, se tem vaga, se tem atendimento preferencial, recursos, se é acessível, né? Como que é a acessibilidade deste local. Depois, realizar uma entrevista com um funcionário responsável sobre as vantagens e desvantagens da empresa ter adotado essas novas medidas de acessibilidade e atendimento a pessoas com deficiência. Aí, então, escrever um texto sintetizando
o que você aprendeu com essa experiência. Então, são questões fáceis, né, do dia a dia, que pode ser visto ali no banco, no dia que você vai no posto de saúde, bem facinho. Então, ali agora, a gente vai fazer a leitura do texto, como ela sugeriu, isso é uma parte dele, né, o texto, banco com atendimento especial. Tinha sido uma manhã quente e aborrecida, mas o último ponto da agenda ia ser finalmente tratado. O Sr. Soares apresentou com uma certa ansiedade, sabendo que alguns acionistas eram muito sensíveis a essa questão. Assim, decidiu fazer uma pequena introdução ao tema. Explicou que tinha notado, como gerente do banco, um aumento significativo de clientes deficientes, possivelmente devido à abertura de um lar na vizinhança e à política de integração de uma escola secundária próxima. Fosse qual fosse a causa, o aumento desse tipo de clientes era um fato. O porteiro tinha se queixado de que ajudar pessoas em cadeiras de rodas a subir as escadas, e o pessoal do balcão tinha se referido às dificuldades em perceber o que 2 clientes desejavam. E mais recentemente, o senhor Veloso, um bom cliente, tinha se queixado sobre o tempo dispensado às pessoas com deficiências ou pessoas deficientes, o que levava a perder muito tempo, mais tempo à espera da sua vez. Conhecendo o senhor Veloso, embora ele não tivesse admitido claramente, pensava não lhe ser agradável encontrar-se no seu banco com pessoas deficientes. A gota d'água, então, foi quando a senhora Ana Fonseca, chefe do pessoal de balcão, ficou lavada em lágrimas depois de ter posto em dúvida a assinatura de um cliente e vir a saber que ele a escrevera com a mão esquerda, por ter sofrido um ataque que lhe tinha paralisado a direita. Não havia dúvidas de que o erro da senhora Ana não justificava o engano de que considerava vítima. Depois dessa atribuição, o senhor Soares apresentou aos acionistas uma proposta para o banco tomar medidas de discriminação positiva em relação aos seus clientes deficientes. Um dos empregados do balcão, que tinha um irmão deficiente, ofereceu-se para frequentar um curso de preparação. Tinha-se também obtido licença para construir uma nova entrada com rampa pela parte de trás do edifício, para facilitar a saída e entrada das cadeiras de roda, numa rua com pouco movimento. Esta rampa conduzirá a uma sala apenas destinada aos deficientes, onde tudo estará preparado para atendê-los. Nessa altura, o senhor Soares ficou bastante surpreendido, porque um acionista perguntou se os deficientes ficariam satisfeitos com essas medidas e se seria a melhor forma de dar a resposta às suas necessidades. Com muita paciência, o senhor Soares explicou as vantagens a obter: uma maior proporção de empregados para os clientes deficientes, permitir dispor de mais tempo para cada um. A concentração de recursos numa sala proporciona um melhor atendimento com menores custos. Os outros clientes são também melhor atendidos e todos os empregados ficam mais satisfeitos. Depois de algum debate, a proposta foi posta em votação. E você, votaria a favor ou contra a proposta do Soares? Então, esse é o texto, né? O banco com atendimento especial. E fica então essa pergunta ali no ar, novamente, para ser analisada e respondida.
se você votaria a favor ou contra a proposta do seu Soares. Aí a resposta fica a critério de cada um, né? É muito pessoal. Cada um ali tem a sua própria resposta. Então, agora, para finalizar esse capítulo do livro, vamos fazer uma leitura de um texto do Ministério Público do Estado do Amazonas, da Procuradoria Geral da Justiça, que é sobre a educação especial e a inclusão escolar. Na antiguidade, predominava a filosofia da eugenia e as pessoas excepcionais, consideradas degeneração da raça humana, deveriam então ser eliminados devido ao transtorno que geravam à sociedade. Com a influência da doutrina cristã, passou a existir uma certa tolerância e numa aceitação criativa, devendo essas pessoas ficarem segregadas até meados do século XVIII. As noções de deficiência foram marcadas pelo miticismo e preconceito na Idade Moderna, com a maior valorização do ser humano. Cresceram os estudos no ramo da medicina sobre a pessoa excepcional e já no início do século XX foi marcado por preocupações assistencialistas como um enfoque médico-terapêutico, com interesse pela educação dos excepcionais e não apenas pela sua proteção. Porém, ainda de forma segregada, a partir da metade do século XX, principalmente com estudos realizados na Dinamarca, chegou-se ao princípio da normalização, que buscava então criar condições de vida às pessoas com retardo mental, semelhantes tanto qual possível às condições normais da sociedade em que vive e em que chegou o Brasil na década de 70, e opunha-se às tendências segregativas da época. Educação delimitada como a escolarização de um grupo privilegiado, portanto, a exclusão legitimada e reprodutora da ordem social, a educação especial, atendimento educacional especializado, criação de instituições especializadas, conceito de normalidade e anormalidade, testes psicométricos. As primeiras instituições registradas foram, em 1854, o Instituto de Meninos Cegos no Rio de Janeiro, atual Instituto Benjamin Constant. Em 1857,
Instituto dos Surdos Mudos, no Rio de Janeiro, atual Instituto Nacional de Educação de Surdos. Em 1926, Instituto Pestalozzi para pessoas com deficiência mental. Em 1945, Sociedade Pestalozzi cria atendimento às pessoas com superdotação. Em 1954, a APAE, com a evolução da legislação. E em 1961, a LDB aponta direitos dos excepcionais à educação, reforçando o encaminhamento dos alunos para as classes e escolas especiais. Na vigência da Lei 5.692/72, houve um forte discurso de democratização do ensino, aumentando o número de matrículas e gerando preocupações com o fracasso escolar, que geravam pesquisas nas décadas seguintes. Contudo, o atendimento educacional às pessoas deficientes continuou sendo feito de forma segregada, e em 1973 é criado o MEC, o Centro Nacional da Educação Especial, o Centro Nacional de Educação Especial. Sob a égide integracionista, considerando por campanhas existenciais e ações isoladas do Estado. Havia, então, políticas especiais para alunos com deficiência. A Constituição Federal de 1988, a educação, então, passou a figurar como um direito de todos, no artigo 205, estabelecendo igualdade de condições de acesso e permanência na escola, artigo 206, sendo o ensino dever do Estado, garantindo a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, no artigo 208. Já em 1990, com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. E em 1994, a Declaração da Salamanca influencia a publicação da Política Nacional de Educação Especial. Porém, esta mantém a responsabilidade da educação dos alunos com os diferentes potenciais exclusivamente no âmbito da educação especial. E em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículos, métodos, recursos e organização específicos para atender às necessidades na educação básica. Há, então, a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante cursos e exames. E em 1999, a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência define a educação especial como a modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando a atuação complementar da educação especial ao ensino regular. A Convenção da Guatemala exige uma reinterpretação da educação especial, comprometida no contexto da diferenciação adotada para promover a eliminação das barreiras que impedem o acesso à escolarização. Nas diretrizes de 2001, fica determinado que as escolas devem se organizar para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais. Ampliam o caráter da educação especial, mas não potencializa a adoção de uma política de educação inclusiva. Em 2002, as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica define que as instituições de ensino superior devem prever a diversidade e que complete ou contemple
conhecimento sobre as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais. Ainda neste ano, a língua brasileira de sinais é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão e deve ser incluído como disciplina nos cursos de formação de professores e fonoaudiólogos. Também foi aprovadas as diretrizes e normas para o uso e ensino, a produção e a difusão do sistema Braille. Em 2003, é criado pelo MEC o Programa Educação Inclusiva, que promove um amplo processo de conhecimento de gestores e educadores, e em 2014, o Ministério Público Federal apresenta o documento de acesso a alunos com deficiência às escolas e classes comuns da rede regular, reafirmando o direito e os benefícios da escolarização de alunos com e sem deficiência nas turmas comuns de ensino regular. E em 2005, Libras é incluída como a disciplina curricular e o ensino de língua portuguesa como segunda língua para os alunos surdos e organização de educação bilíngue no ensino regular. Ainda neste ano, são implantados núcleos de atividades das altas habilidades, superdotação e todos os estados de DF. A nacionalidade são disseminadas referenciais e orientações sobre a inclusão nesta área, e em 2006 é lançado o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que objetiva também fomentar no currículo da educação básica as temáticas relativas às pessoas com deficiência e desenvolver ações afirmativas que possibilitem inclusa acesso e permanência na educação superior. E em 2007 é lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação, tendo como eixo a acessibilidade arquitetônica nos prédios escolares, a implementação de salas de recursos e a formação docente para atendimento educacional especializado. Ainda neste ano, um decreto garante o acesso e a permanência no ensino regular e o atendimento às necessidades educacionais. As necessidades educacionais especiais dos alunos, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas. Ainda de acordo com Maria Luísa Sprovieri Ribeiro, existem grandes dificuldades para a operação da chamada inclusão, estando os sistemas de ensino em fase de reestruturação, não sabendo ao certo como devem ser os serviços de apoio especializados previstos na LDB, o que cria um clima confuso e tenso entre os profissionais. Ribeiro, 2013. A partir da Declaração de Salamanca, 1994, o conceito de necessidades educacionais especiais passa a ser amplamente. No entanto, as políticas educacionais implementadas não alcançaram o objetivo de levar a escola comum a assumir o desafio de entender as necessidades educacionais de todos os alunos. Nos casos de transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientada para o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos. São considerados alunos com deficiências aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras podem ter restringida as participações plenas e efetivas na escola e na sociedade. Transtornos globais de desenvolvimento como autismo, síndrome do espectro autista e psicose.
altas habilidades e superdotação, transtornos funcionais específicos como dislexia, disortografia, disgrafia, descalculia, transtorno de atenção e hiperatividade. Considera-se que as pessoas se modificam continuamente, transformando o contexto no que se insere. A importância de ambientes heterogêneos está na promoção à aprendizagem de todos os alunos. Então, uma leitura muito ampla que mostra a importância dos direitos, né, às pessoas com necessidades especiais. Um tema que vamos continuar abordando nas próximas aulas, né? E vamos dar continuidade no próximo vídeo à leitura desses termos, com o título de Diretrizes na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Obrigada a todos pela participação e voltaremos então com o próximo vídeo a seguir.